Olá, licitantes e licitadores! Aqui, Luiz Zanotto, em mais um devaneio licitatório, seguindo aquele nosso desafio de Lei 14133, artigo por artigo. Encerramos os princípios do artigo 5º, que a gente pensou que não ia terminar mais, e agora iniciamos o artigo 6º, esse sim demanda. Mas nós não vamos arregar. Aqui nós temos compromisso com o conteúdo e realmente com cumprir esse desafio, lei artigo por artigo. Certo? Então vamos já analisando o nosso querido artigo 6º. Tá aqui o artigo 6º, que é o glossário da lei. Por que é importante, né, avaliarmos o artigo 6º? Porque ele vai ter definições que vão impactar em outros conceitos que a lei vai trazer. Então, entender um pouco como a lei pensa alguns termos, como a lei conceitualiza alguns termos, é importante depois uma interpretação futura. E aí nós vamos ver se de fato existe uma coerência no texto legal. Se de fato as definições que estão apresentadas aqui podem ser reproduzidas no texto adiante ou se prevalece o princípio da interpretação mais conveniente que nós vimos no vídeo anterior. Né? Então vamos começar o artigo 6º, que ele é bem, realmente, definições. Então, para fins desta lei, consideram-se, primeiro, órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, órgão é qualquer repartição pública que possa ser individualmente identificada. Então, tanto departamentos, diretorias, assessorias, secretarias, ministérios, enfim. Órgão é qualquer unidade de atuação integrante que participe de algum processo. Então, é indicação de qualquer repartição pública. Entidade, aí sim, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, ou seja, quem de fato pode assumir o protagonismo da contratação. É o município, é o Estado, é uma autarquia, é a União, é um ministério, é uma, enfim, uma fundação. Então, quem possui personalidade jurídica. Né? Inciso terceiro, administração pública. A administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Ou seja, quando ali fala administração pública, ela está falando todos os entes públicos, todos os órgãos públicos, todas as entidades. Então, quando diz que isso gera efeitos para a administração pública, todos os órgãos. Tá? Então, essa é a ideia. Administração pública, completude, todos os órgãos e instâncias. E quando a lei fala administração, ela se refere ao órgão específico. Ó. Órgão ou entidade por meio da qual a administração pública atua. Então, a administração pública é o todo e a administração é aquele órgão específico, quem está demandando aquela compra, quem está realizando aquele procedimento especificamente. A administração pública geral e a administração específico. Aliás, mesmo conceito que existia na Lei 8666, que às vezes não era muito bem aplicado, especialmente pelo STJ, mas que agora foi, vamos dizer assim, ratificado na 14133. Inciso 5º. Inciso 5º. Agente público, indivíduo que em virtude da eleição, nomeação, designação, contratação ou, atenção, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Ou seja, agente público também é o conceito geral. Então, qualquer um que esteja atuando em nome da administração, seja com um vínculo efetivo, seja contratado, seja temporário, seja estagiário, seja terceirizado, seja voluntário, faz, às vezes, de agente público. É considerado agente público para fins da Lei 14133. Autoridade, agente público dotado de poder de decisão. Então, é aquele que decide, quem faz atos administrativos decisórios. Então, um pregoeiro, um agente de contratação, é uma autoridade? Sim, porque ele decide a classificação de propostas e habilitação de fornecedores. Uma autoridade que homologa, o nome já diz, é uma autoridade. Né? Então, todo mundo que decide é entendido como autoridade na Lei 14133. Mais um pouquinho aqui. Inciso 7º. Contratante. Pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Então, contratante é, né, o ente, a entidade pública que faz o contrato, que celebra o contrato, que está contratando aquele serviço, aquele fornecimento, aquela obra, enfim, isso é a figura do contratante. Então, o contratante sempre é administração. E contratado, pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a administração. Não tem muito mistério nesses conceitos. Né? Contratante é administração, contratado
quem vence é a licitação ou o procedimento em si. Licitante. Licitante é quem participa de licitação, ou quem simplesmente manifesta interesse em participar de licitação, manifesta intenção de participar. Né? Então, sendo-lhe equiparável para fins dessa lei, o fornecedor ou prestador de serviço, que em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Então, tecnicamente, até quando eu faço uma cotação, eu estou trabalhando com licitantes, porque ele pode vir a participar da licitação, ou ele pode ser um potencial participante de uma licitação. Isso ele já é um licitante. Então, qualquer fornecedor, lato sensu, vamos dizer assim, é entendido como licitante. Em contraponto ao licitador, que seria o órgão da administração que está realizando a licitação. Então, o licitante é o fornecedor, o licitador é o órgão que licita. Aqui 3 termos bem interessantes para a gente já encerrar esse vídeo e ele não ficar muito comprido. Compra, aquisição de bens. E aí a lei vai dizer, para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. E aqui já faz uma confusão quanto parcelamento do objeto e parcelamento da licitação. A lei vai voltar nessa confusão mais adiante. O fato é que o conceito da lei diz compra, entrega de bens de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então, quando tem lá no edital entrega do objeto imediatamente, não é para amanhã. O fornecedor tem até 30 dias para entregar. Se eu quero um prazo menor, tem que deixar claro qual é esse prazo menor. 10 dias, 15 dias, 20 dias, enfim. Mas se eu disser simplesmente no meu edital imediatamente, o fornecedor tem até 30 dias para entregar. Então, aqui a lei 14.133 também deixa claro que a compra não precisa esgotar uma compra numa única entrega. Ele pode ter entregas programadas, que aqui o conceito fala em parceladas, ao longo, né, da vigência do contrato. Né? Enfim, depois a gente vai ver um outro conceito que complementa essa condição. Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então, serviço também não inova muito, é qualquer prestação de serviços e a prestação de serviços pode ser algo meramente intelectual, uma orientação, né, um parecer, um estudo, enfim, ou ter algum produto em si, né, um serviço, propriamente dito. E a lei fala em obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que agregados formam um todo que, atenção, inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais do bem imóvel. Vejam que é um conceito que ele ficou um pouco longo e ele tem algumas críticas. Né? Primeiro, o que seria, né, obra privativo de arquiteto e engenheiro. Então, se eu tenho uma licitação para uma obra, obrigatoriamente eu tenho que ter um responsável técnico, seja arquiteto ou engenheiro, por essa definição legal. A obra significa qualquer inovação no espaço físico natural ou qualquer alteração substancial. Por que essa palavra substancial ela é importante? Porque mais adiante a lei vai considerar obra comum aquela que não gere essa alteração substancial. E o que é substancial? O caso concreto dirá. Certo? Para não ficar muito longo esse vídeo, eu deixo o meu obrigado com vocês aqui. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo e em seguida continuaremos com a análise do artigo 6º. Valeu, um grande abraço!